Pessoal, hoje eu proponho a gente fugir desse nosso aterro sanitário moral aqui. Para você que está confuso sobre o que é democracia, né, para você que está sendo alvo de uma reforma tributária derramada lá de Brasília, que você sabe que vem para te ferrar, para você que assiste impotente ao delírio subversivo que está sendo armado contra o seu filho nesse plano nacional de deseducação do PT, para você que nunca sabe o que as autoridades vão decidir sobre o zoneamento do bairro em que você que mora, para você que vive sendo assaltado pela bandidagem que a polícia prende, mas a justiça solta, para você que assiste há décadas aquela ópera bufa das Cracolândias, e para você que acredita nesse pessoal que diz há décadas que a democracia americana vai de mal a pior, para cada um de vocês, gente, a eleição especial que vai rolar agora, dia 5 de março, em São Francisco, lá na Califórnia, tem alguma coisa para esclarecer diretamente as suas dúvidas. São Francisco é a 17ª maior cidade dos Estados Unidos, né, e vive às voltas com dois problemas muito comuns às grandes cidades. O primeiro é o preço proibitivo dos imóveis, que deságua numa crise habitacional sem precedentes. E a segunda é a questão da segurança pública. E como lá a democracia é para valer, gente, o povo não quer esperar nem a eleição de novembro para endereçar as soluções que estão sendo pensadas para isso. Eles vão fazer uma special election, como eles chamam, né, para decidir umas tantas coisas no voto já. Mas antes de seguir para essas decisões de 5 de março, deixa eu lembrar alguma coisa fundamental para você começar a sonhar aqui. Segurança pública, gente, é coisa com que não se brinca naquele país. Por isso, a principal figura desses sistemas lá, que é o promotor público, que decide quem vai ou não vai se haver com a lei e como, né, é sempre diretamente eleito pelo povo. Exatamente para saber o tempo todo que ele vai poder ser deseleito a qualquer momento, se ele servir mal à sua freguesia. Em 2022, os eleitores de São Francisco destituíram o seu promotor distrital, que era um cara chamado Chesa Boudin. Ele era um membro do Partido Democrata, né, cheio de diplomas das melhores universidades do mundo, mas marcado por aquela visão dos privilegiados que vivem pouco expostos ao crime. Prender não adianta nada, só piora as coisas. Vamos desencarcerar, vamos tratar de facilitar as penas alternativas. Enfim, aquele papo que um monte de brasileiros mortos nas ruas estavam cansados de conhecer. Só que na democracia, gente, a decisão final sobre tudo o que interessa é diretamente do povo. E lá na Califórnia, os processos de recall começam com o seguinte: primeiro, um aviso ao funcionário visado, com no mínimo 10 assinaturas de moradores da cidade. Um arrazoado dirigido ao eleitorado que não pode ultrapassar as 200 palavras. Uma cópia desses dois documentos entregue ao secretário municipal encarregado de fazer essas eleições, né, que tem que publicar esses documentos em 3 locais públicos. E, a partir daí, o funcionário visado tem 7 diazinhos, né, para emitir a sua declaração de defesa. Mas o processo começa a correr. No caso desse Chesa Boudin aí, os organizadores do recall apresentado contra ele, porque os números da criminalidade estavam crescendo, né, apresentaram o aviso em 28 de abril de 2021. As petições foram aprovadas para circulação em 17 de maio. Os peticionários tinham até 25 de outubro para colher 51.325 assinaturas e acabaram entregando mais de 83 mil.
E o recall foi a voto no dia 7 de junho de 2022 e o Chesa Boudin foi destituído com 55% dos votos sim contra 45% de votos não. O prefeito London Breed nomeou um substituto para servir no lugar dele até que a eleição seguinte, marcada para 8 de novembro de 2022, elegesse outro definitivo. E é assim, gente, zás traz, sem choro nem vela, né? E seguiu o baile em São Francisco. A democracia, gente, imita a vida. Ela é o sistema da reforma permanente. Não tem compromisso com o erro. As ballot measures, como eles chamam, né, são propostas para decisão no voto que são apresentadas ao povo ou de carona nas cédulas das eleições do calendário ou em eleições especialmente convocadas e podem ser encaminhadas por iniciativa do Conselho Municipal, que é o legislativo lá de São Francisco, né, no caso de São Francisco, ou por iniciativa de um cidadão qualquer, desde que venha a proposta endossada pelo número estipulado em lei de abaixo-assinados, né? Seja para propor uma nova lei de iniciativa popular, que, se aprovada, o legislativo não vai poder alterar, seja para levar a referendo uma lei aprovada pelos legisladores para revogá-la ou não. O resumo, gente, é que democracia não é o que qualquer Lula ou Alexandre de Moraes da vida quiser que seja. Ela tem definição própria e é muito precisa essa definição. E a primeira condição para chamar um sistema de democrático é que a lei não pode ser cagada lá de cima sobre quem está cá embaixo. Quem faz a lei é quem vai ter que cumprir essa lei. Esse é o primeiro requisito. E São Francisco, gente, é pioneira nesse negócio. A cidade adotou o processo de iniciativa e de referendo em 1898. Veja você, né? Mais de uma década antes da Califórnia como um todo autorizar o uso de iniciativa e de referendo. Agora, nessa eleição especialmente convocada para 5 de março, né, os eleitores vão decidir sobre 7 questões. A proposição A, essa autoriza o município a emitir 300 milhões de dólares, veja você, em títulos para construir 46 mil moradias populares até 2031. A mesma proposição autoriza um aumento do imposto sobre a propriedade de exatos $5,70 por cada 100 mil dólares de valor avaliado, né, até 2047, sobre os imóveis, sobre a propriedade de imóveis, para resgatar essa dívida. E permite que os proprietários repassem até 50% desse aumento para os seus inquilinos. Então, gente, como dá para ver, né, não existe a mais longínqua possibilidade de haver mutreta entre governos e empreiteiros nessa operação, né, porque tudo nela vai ser decidido diretamente por quem vai pagar a conta. Aí tem a proposição B. Essa define níveis mínimos para o contingente policial da cidade. Exige que a cidade ponha no orçamento dinheiro suficiente para pagar esse contingente durante pelo menos 5 anos, para não ter crescimento de dívida sem controle, né? E exige que os eleitores concordem com novas contribuições para sustentar essa proposta. O Partido Democrata apoia e o Partido Republicano se opõe, mas quem vai decidir é o povo, diretamente, e não qualquer indivíduo ou comitê de iluminados. Aí tem a proposição C, né, que isenta do imposto de transmissão de imóveis entre vivos, né, que varia de 0,5% a no máximo 6%, isenta os imóveis comerciais convertidos para uso
e aumenta o limite permitido para a construção de novos imóveis comerciais para compensar o espaço convertido em residencial. Quer dizer, gente, no resumo, é uma reforma pontual das regras de zoneamento. Mas, sendo o povo quem decide, né, se quer ou não quer que seja assim, não tem a menor sombra de ameaça de que rolem propinas entre empreiteiros e vereadores, né, e o que mais vem junto com essas decisões aqui na nossa democracia inabalada. Aí vem a proposição D. Essa altera as leis de ética da cidade para expandir as restrições sobre presentes que podem ser recebidos por autoridades e por funcionários municipais. Lembra daquelas histórias aqui, né? Tem ainda a proposição E, que limita o tempo que um policial pode dedicar a tarefas administrativas a 20% do seu tempo de serviço. Exige relatórios escritos para eventos envolvendo o uso de força somente quando ocorrer uma lesão física ou quando uma arma for sacada, retirada do coldre de um policial. Permite que as imagens das câmaras corporais substituam os relatórios escritos em determinados casos. Autoriza o uso de drones pela polícia e permite a instalação de câmeras com reconhecimento facial. Sim ou não? O povo, que é a vítima potencial do crime, e não um movimento social qualquer que é da paz, né, financiado por um Jorge Soros da vida, é quem vai decidir. Tem ainda a proposição F, né, que apoia a exigência de exames de uso de drogas em indivíduos que recebem benefícios do Programa de Assistência para Adultos do Condado de São Francisco. Apoia a exigência de exames para todo indivíduo suspeito de uso de substâncias ilegais e exige que o usuário de drogas participe de programas de tratamento para continuar a receber os benefícios assistenciais. Gente, nada de padrecos escorregosos, nada de invasores de propriedade, nada de agentes do tráfico disfarçados de benfeitores da humanidade. Né? É o povo obediente à lei que cria os seus filhos naquela cidade que vai decidir o que é que ele quer fazer com esse problema. E vem aí a proposição G, que define como política oficial do Distrito Escolar Unificado de São Francisco oferecer álgebra 1 aos alunos até a 8ª série. Não é o Paulo Freire do século passado, nem o New York Times, nem a canalha que quer ver o circo pegar fogo. São os pais dos alunos que vão ter de enfrentar os chineses amanhã que decidem o que é que os filhos deles vão ter que aprender na escola. Você entendeu agora, cara? Tá claro? Esquece esse batalhão dos trapaceiros de fora e de dentro das telinhas. Esquece esses especialistas em te confundir. A verdade, gente, é simples e cristalina. Democracia existe onde o povo manda no governo. E não existe, nem de mais, nem de menos, onde o governo manda no povo.